Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Aqui e agora eu vou compartilhar conteúdo e significado que vai mudar a sua vida. Você vai se sentir incrivelmente bem. Ouça a parousia, parte 19 de 20, na Epístola do Apóstolo São Pedro. A parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Coloque a Bíblia em sua mente. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordais das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Ouça, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, 2 Pedro 3,5, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, 2 Pedro 3,6. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. Fique de olho na parousia, a segunda vinda em glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém vai escapar do dia do juízo final. Como é a sensação quando ouve essa verdade? Eu fico imaginando o apóstolo São Pedro conhecia a importância vital da repetição como recurso pedagógico
Por isso, não hesita em repetir as mesmas verdades até fixá-las na mente de seus leitores. O conteúdo dessa segunda epístola do apóstolo São Pedro tem como propósito reavivar a memória dos cristãos esclarecidos pela verdade. No capítulo anterior, o apóstolo São Pedro tratou do caráter pervertido dos falsos mestres. Agora, trata de falsos ensinamentos. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo São Pedro já havia ensinado sobre a certeza da parousia, a segunda vinda em glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma verdade que os falsos mestres negavam. Os falsos mestres chegaram a ponto de zombar da ideia de que Cristo Jesus voltaria para julgar o mundo e estabelecer seu reino de glória. Os autores do Novo Testamento ensinam com regularidade a doutrina da parousia, a segunda vinda em glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na realidade, essa doutrina pode ser encontrada em todos os livros do Novo Testamento, com exceção da Epístola aos Gálatas e das seguintes breves epístolas, Filemão, 2ª e 3ª João. Você sabia? Eu continuo imaginando. Não desperdice as oportunidades. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Pense mentalmente. Os escribas e fariseus pediram sinal para Cristo Jesus para provar que ele era o Messias, mesmo depois de tantas evidências. Eles queriam algo emocionante, excitante, sensacional, um sinal do céu. Cristo Jesus, o Messias, deu o sinal de Jonas, que representa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo Jesus. E a morte e a ressurreição de Cristo Jesus é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus que provam que ele é o Messias, o Filho de Deus. E foi isso que o apóstolo São Pedro pregou, proclamou, querigma, a Israel no dia de Pentecostes. O testemunho da igreja primitiva girava em torno da ressurreição do Messias, Cristo Jesus. Jonas era um milagre vivo, como o é nosso Senhor, Cristo Jesus, o Messias. Quero que se lembre disso. Você está ouvindo a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim como o Filho do Homem, Cristo Jesus, o será para esta geração. Da mesma forma que Jonas
passou no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, Cristo Jesus, o Messias, passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A evidência mais eloquente de que Cristo Jesus era o Messias não foram seus sinais espetaculares, nem seus milagres extraordinários, mas sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Cristo Jesus, o Messias, diz que no dia do juízo, os ninivitas se levantarão para condenar essa geração, pois ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. No entanto, Cristo Jesus, o Messias, sendo maior do que Jonas, não foi ouvido por sua geração, que permaneceu incrédula e perversa. Eu fico pensando, pessoas menos iluminadas obedeceram a uma pregação menos iluminada, porém pessoas muito mais iluminadas se negaram a obedecer a Cristo Jesus, a luz do mundo. Você sabia? Vou aqui agora compartilhar alguns pontos importantes sobre a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. A centralidade da palavra de Deus. O apóstolo São Pedro, como apóstolo e pastor da igreja, fica atento. Pedro escreve como apóstolo e pastor da igreja. Cristo Jesus o constituiu pastor a fim de pastorear suas ovelhas. Pedro está cumprindo essa missão. Pedro ensinou os cristãos dispersos na primeira carta e agora na segunda epístola, reforça as mesmas verdades. O propósito principal dessa carta é despertar e estimular os leitores. A igreja precisa ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo não nos encontre adormecidos, nem se aproveite de nossa letargia espiritual. Quero que se lembre disso. O ensino do apóstolo São Pedro está estribado em 3 bases sólidas, as quais constituem um único alicerce. Se sente pronto para ouvir, esse é um momento muito importante. Em primeiro lugar, a unidade das Escrituras, 2 Pedro 3, 1 e 2. Amados, agapetos, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Coloque a Bíblia em sua mente. O argumento do apóstolo São Pedro é que a profecia sobre o dia do Senhor, a parousia,
não foi inventada pelos apóstolos. Os profetas, assim como o Messias, Cristo Jesus, ensinaram tais preceitos. Com isso, o apóstolo São Pedro enfatiza de forma peremptória a unidade das Escrituras, a plena harmonia em que os profetas anunciaram, proclamaram o que Cristo Jesus, o Messias, disse e que os apóstolos estão ensinando. Quero que se lembre disso. Não há conflito nem contradição nas Escrituras, a palavra de Deus. Quando os falsos mestres questionavam a promessa da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, estavam, na verdade, duvidando da veracidade da palavra de Deus, a Bíblia. Coloque a Bíblia em sua mente. Vários profetas ergueram a voz para falar sobre o julgamento do mundo. Isaías, Jeremias, Daniel, Amós, Zacarias e tantos outros. Cristo Jesus e os apóstolos falaram com clareza sobre as mesmas verdades. A palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, é a verdade. Não há contradição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o ensino do Messias, Cristo Jesus, 2 Pedro 3,2, bem como do mandamento do Senhor e Salvador. A Bíblia diz, eu acredito, o Messias, Cristo Jesus, falou de forma categórica sobre o dia da parousia e do julgamento do mundo. O seu conhecido Sermão do Monte, registrado em Mateus 24 e 25, é um tratado acerca do assunto. O que os profetas disseram é aqui confirmado por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O sermão escatológico de Cristo Jesus aborda os sinais de sua vinda, as condições para sua volta e os resultados da sua vinda. Quero que se lembre disso. O futuro é desconhecido por nós, mas não caminhamos sem direção, sem luz, embora não saibamos qual será o dia da parousia, a segunda vinda em glória de Cristo Jesus. Temos placas de orientação ao longo do caminho em nossa jornada rumo à glória, à pátria celestial. Quero que se lembre disso aqui e agora. Em terceiro lugar, o ensino dos apóstolos, 2 Pedro 3,2. Ensinado pelos vossos apóstolos. Coloque a Bíblia em sua mente. A doutrina da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus e do julgamento final
é abordada não apenas pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e ainda mais por seus apóstolos. Eu continuo imaginando. A parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, é o ápice da revelação bíblica, a doutrina mais repetida e enfatizada em toda a Escritura, a palavra de Deus. A história não está à deriva. O mundo não está sem direção. A história é teleológica e caminha para a consumação. O fim já está escrito e determinado. É a vitória retumbante de Cristo Jesus, o Messias, e ainda mais de sua noiva, a igreja. Quero que se lembre disso. Agora, fique de olho no ataque dos falsos mestres. Os falsos mestres são chamados aqui de escarnecedores. Não apenas negam intelectualmente as verdades de Deus, mas zombam e escarnecem delas. Quero que se lembre disso. Em primeiro lugar, o tempo em que surgirão os falsos mestres. 2 Pedro 3,3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Fique de olho na Bíblia. Os últimos dias referem-se a todo o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. Porém, à medida que o tempo avança para o fim, recrudesce o número de falsos profetas, pois os últimos tempos são caracterizados pelo crescimento da iniquidade e pelo abandono da verdade, conhecido como a apostasia. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã rumo à pátria celeste. O primeiro sinal do fim dos tempos, apontado por Cristo Jesus, o Messias, no sermão profético, é o engano religioso. Fique de olho nas palavras de Cristo Jesus. Um escarnecedor é alguém que trata levianamente de algo que deveria ser levado a sério. No tempo de Noé, o povo escarneceu da ideia do julgamento e os cidadãos de Sodoma e Gomorra ridicularizaram a possibilidade da cidade pecadora ser destruída por fogo e enxofre. Os falsos mestres estavam agora zombando da ideia do inferno e do vindouro julgamento deste mundo. O escárnio não deve ser confundido com a zombaria. A zombaria retrata frivolidade, mas o escárnio é um pecado intencional. Você sabia? E ocorre quando deliberadamente alguém demonstra desprezo por Deus e por seu Filho, Cristo Jesus, o Messias. Quero que pense nisso. Em segundo lugar, o estilo de vida dos falsos mestres.
andando segundo as suas próprias paixões. 2 Pedro 3,3. A Bíblia diz, eu acredito. Os escarnecedores são heréticos quanto à doutrina e devassos quanto à conduta. São heterodoxos quanto à teologia e pervertidos quanto à ética. A teologia é mãe da ética. O que uma pessoa pensa revela o que ela é. Uma doutrina errada desemboca em vida errada. A pergunta que não se cala é: qual o motivo da zombaria destes apóstatas? Ouça aqui agora a resposta. Se sente preparado? Seu desejo de continuar vivendo em pecado. Seu estilo de vida do indivíduo é contrário à palavra de Deus, a Bíblia. Só lhe resta mudar de vida ou distorcer a santa palavra de Deus, a Bíblia. Os apóstatas escolheram a segunda opção, de modo que escarneceram da doutrina do julgamento e da parousia, a segunda vinda em glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fico imaginando, ainda hoje, muitos falsos mestres criam uma teologia para justificar seus desvios morais, em vez de aceitar humildemente o confronto da verdade, distorcem a verdade para continuar na prática de suas próprias paixões. Tornam-se não apenas apóstatas, mas, sobretudo, convenientes. Preferem torcer a verdade da palavra de Deus a serem por ela disciplinados. Preferem tapar os ouvidos à voz da palavra de Deus, a Bíblia, a mudar sua conduta pervertida. Preferem a heresia ao arrependimento. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Em terceiro lugar, o ensino dos falsos mestres, 2 Pedro 3,4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Com uma pergunta em tom de censura, os escarnecedores colocaram em dúvida a veracidade da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. Os falsos mestres não apenas duvidaram, eles decisivamente negaram a doutrina da parousia. Os falsos mestres escarneciam da promessa da palavra de Deus. Os falsos mestres faziam troça da esperança cristã e não apenas negavam, mas usavam um argumento falso para encorar suas ideias nebulosas. Os falsos mestres diziam que
Desde os primórdios, o mundo era o mesmo e nunca havia acontecido nada na história que garantisse o cumprimento dessa promessa, a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Eu fico pensando, é espantoso como chamados pensadores, cientistas, teólogos liberais, filósofos e outros são seletivos e se recusam intencionalmente a considerar certos dados. Os escarnecedores não estão interessados no tempo da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, mas perguntam onde. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Assim, duvidam da veracidade da palavra escrita e falada de Deus de maneira parecida com o que fez o povo judeu nos dias que antecederam o exílio, escrito em Jeremias 17:15. Os escarnecedores alegam que a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, não fez nenhuma diferença no que se refere à morte. Dizem os escarnecedores que os primeiros cristãos morreram como todas as outras pessoas. Os escarnecedores concluem, portanto, que o Evangelho de Cristo Jesus é irrelevante. Eu e você vivemos numa geração que não suporta ouvir as verdades do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, o Messias. Taxam os proclamadores, anunciadores, pregadores, os arautos da verdade de fanáticos alarmistas. Chamam os mensageiros de Deus de falastrões medievais. Rotulam-nos de retrógrados e ultrapassados. Preferem o conforto do erro ao confronto da verdade. Você sabia? Em quarto lugar, o deliberado esquecimento dos falsos mestres. 2 Pedro 3:5. Porque deliberadamente esquecem. O esquecimento dos falsos mestres não se devia à falta de memória, mas à falta de integridade, de vergonha. Os falsos mestres eram governados pela conveniência e não pela verdade bíblica. Os falsos mestres se esqueciam deliberadamente e propositadamente. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Os escarnecedores tentavam apagar da memória o fato de que o mesmo Deus que criou os céus e a terra, e ainda mais destruiu a terra por meio do julgamento cataclísmico do dilúvio. Sim, Deus já interveio no mundo de forma drástica. Deus já
manifestou seu juízo na história. O mundo que veio à existência da água pela palavra de Deus, esse mesmo mundo pereceu nas águas do dilúvio. A Bíblia diz, eu acredito, quero trazer à sua memória esse fato auspicioso. O mesmo Deus que fez perecer o mundo pela água no dilúvio, fará os elementos da natureza derreter pelo fogo no grande dia do juízo. A parousia, a segunda vinda em glória de Cristo. No momento que o apóstolo São Pedro denuncia que os críticos voluntariamente ignoram esses fatos, ele reflete um argumento que já havia sido lançado pelo apóstolo São Paulo no primeiro capítulo do livro de Romanos. O que pode ser conhecido a respeito de Deus foi revelado à humanidade desde a criação. A Bíblia diz, eu acredito. E você? Acredita? Contudo, sem a vontade de conhecer a Deus, os homens torcem a palavra de Deus, a Bíblia. E no seu lugar, inventam e disseminam explicações para a maneira como as coisas são. Seus raciocínios e conclusões são patentemente ridículos, absurdos. Quero que fique atento nas advertências sobre a destruição do mundo. O apóstolo São Pedro rebate o argumento sofismático dos escarnecedores, citando dois acontecimentos históricos que comprovam suas afirmações. A obra de Deus na criação, versículo 5, e o dilúvio no tempo de Noé, versículo 6. Vou compartilhar esses acontecimentos. Fique atento. Em primeiro lugar, a criação do mundo. 2 Pedro 3,5. Que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Fique atento. O mundo não surgiu espontaneamente. A criação não é produto de uma explosão cósmica, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado por Cristo Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra em si surge da água. Essa interpretação está relacionada mais à origem que à substância, ou seja, o texto explica como a terra foi formada, mas não revela a fonte da matéria. Não apenas as águas dos oceanos e lagos e a precipitação dos céus foram essenciais para a formação da terra, como a chuva e o orvalho, a neve e o gelo nutrem e sustentam a terra. Gênesis 1:7. O mundo foi criado por Deus, pela palavra do seu poder. A terra surgiu da água e através da água pela ordem de Deus. Deus é o Criador do mundo.
Deus é o sustentador do mundo e Deus vai levar o mundo ao julgamento final na parousia, a segunda vinda em glória de seu Filho, Cristo Jesus. Quero que se lembre disso e fique firme na fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o dilúvio, o juízo de Deus no passado. 2 Pedro 3,6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. A Bíblia diz, eu acredito. Os escarnecedores se esqueceram deliberadamente de que Deus já havia manifestado seu julgamento no passado. O dilúvio foi um juízo solene de Deus ao mundo antigo. O mundo inteiro, com exceção da família de Noé, pereceu afogado pelas águas. O dilúvio foi universal e atingiu toda a raça humana. Eu fico pensando, os escarnecedores do tempo do apóstolo São Pedro viam a natureza, mas não reconheciam o Criador e sua autoridade. Quando Deus ordenou que as águas destruíssem os seres humanos e os animais na face da terra, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Gênesis 7, 11 e 8, 2. A água veio de baixo e de cima e cobriu a terra, de modo que tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. E Deus deu ordem para Noé para separar os animais, e macho e fêmea, a entrarem na arca. Em terceiro lugar, a destruição do mundo, o juízo de Deus no futuro. 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. O apóstolo São Pedro contrasta o mundo antigo com os céus e a terra do presente. O mundo de Noé foi destruído pela água. O mundo presente vai ser queimado pelo fogo. A Bíblia diz que o dilúvio foi universal, assim como a destruição iminente pelo fogo há de ser universal. Naquele tempo, Deus salvou Noé e sua família das águas do dilúvio e ainda mais vai salvar os cristãos quando ocorrer esse fogo devastador que vai queimar céu e terra e os ímpios. O mesmo Deus que destruiu o mundo pelas águas no dilúvio, destruí-lo-á pelo fogo no dia do juízo, na parousia, a segunda vinda em glória de Cristo Jesus. 3 vezes nesse capítulo, o apóstolo São Pedro revela a destruição iminente da criação de Deus pelo fogo. 2 Pedro 3, versículos 7, 10 e 12.
O propósito de Deus em pôr fim no mundo por meio do fogo é julgar os perversos, os ímpios. No entanto, o pecado não atingiu apenas a raça humana, mas toda a natureza. Então, nesse dia, Deus vai purificar a terra dos ímpios que habitam este planeta. O dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo há de ser terrível para os ímpios, mas dia de luz e de glória para os cristãos. A ira de Deus vai arder, e os homens mais poderosos tentarão se esconder nas cavernas, em abrigos subterrâneos. Eles se encherão de medo por causa da ira do Deus Todo-Poderoso. Como diz o profeta Amós, aquele será um dia de trevas e não de luz. Amós 5,18, a Bíblia diz, eu acredito. Nesse dia, os próprios céus serão combustíveis para o fogo divino. Deus prometeu que não haverá mais dilúvio para destruir o mundo. O próximo julgamento, portanto, há de ser por fogo. O apóstolo São Pedro aparentemente indica que o mundo não será destruído pelo ser humano com seu abuso pecaminoso de energia atômica. É Deus, é Cristo Jesus, que na hora certa vai apertar o botão e vai queimar toda a criação e com ela as obras do ser humano perverso. Então, Deus, Cristo Jesus, há de trazer novos céus e nova terra e reinará em glória nesse dia. Os ímpios, os que não se converteram e se arrependeram de seus pecados a Cristo Jesus, o Messias, serão destruídos, lançados no inferno com o diabo, o falso profeta e a besta. Não haverá escape nem livramento. Ninguém escapa do Deus inescapável, ainda mais nem de suas ameaças. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os escarnecedores terão de enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, o Messias. Não escaparão do juízo, sofrerão penalidade de eterna destruição e serão lançados nas trevas exteriores do lago de fogo, na condenação eterna pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz, eu acredito, eu penso, o mundo oscila como um bêbado e ao mesmo tempo que marcha célere para o grande dia do juízo. Os homens se aprofundam no pecado e escarnecem de Deus e de sua palavra. O mundo zombeteiramente profana o sagrado e exalta o que é vil. O mundo caminha sem pudor e sem temor. Porém, quando chegar aquele grande dia, a parousia, o dia do julgamento divino, até mesmo os mais assodados no pecado tremerão diante do Deus Todo-Poderoso. Ninguém escapa do Deus inescapável nem de suas ameaças. Não adianta se esconder em abrigos subterrâneos. Ninguém detém o Deus Todo-Poderoso.
como Belsazar e seus convidados se encherão de pavor, e seu riso, sua gargalhada, sua alegria será convertido em lamento. Como é a sensação quando ouve tudo isso? Você sente que sua alma está salva em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus? Se você não sente que sua alma está salva pela fé em Cristo Jesus, no momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, venha, venha para Cristo Jesus. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Só Cristo Jesus salva e é a solução de sua alma. Se sente pronto agora a entregar sua alma para Cristo? Aproveite esta oportunidade enquanto você respira o ar da graça de Deus.